contato como religação, o contato como o reencontro prometido, seja nas antigas tradições, seja nas tradições modernas, né? É essa religação. E como nós podemos atuar de maneira objetiva e por que precisamos nos devotarmos a essa causa nesse período de transição agora mais do que nunca. Os nossos avós foram fiéis às suas religiões, trabalharam ao seu modo, de acordo com o seu entendimento, para a religação. Nós somos descendentes de terceira, quarta geração, nós somos talvez netos dessas pessoas que foram devotas, por exemplo, do catolicismo, né? Como foi minha avó, elas cumpriram, elas foram talvez as últimas gerações da obediência cega. Nós talvez sejamos as primeiras gerações que vamos receber um bastão de um caminho que nós temos que definir. Não, agora não tem mais ninguém, ó, vem por aqui. Não, agora nós temos que sentir, buscar essa informação. Por isso temos que contactar, entrar em contato. E nós vamos ver que esse conceito, ele é um contato lá para dentro e também um contato cara a cara. Retomando a questão do contato, né? Contato como religação, né? Contato como reencontro, contato como um momento de exemplar, ou um momento, um instante muito particular de um longo processo de aproximação que foi muito doloroso para a humanidade na Terra. Foi uma coisa que teve muitos momentos de revés e que consubstancia, vamos dizer assim, um momento de grande alegria para a humanidade toda, na medida em que ele denota o sucesso de uma experiência cujo fim, embora previsto como um sucesso, era sempre, vamos dizer assim, implicava riscos. O reencontro, ou contato, ou a religação da humanidade da Terra com as humanidades avançadas do espaço constitui a mais importante realidade histórica que a humanidade deve experimentar nesses próximos anos. Não sabemos exatamente como essas coisas vão acontecer na sua dimensão mais existencial, mais histórica. Mas eu quero insistir de que a experiência do reencontro não é uma coisa que se dá num instante, num momento, num dia. Ele é também um processo. As pessoas são lentamente sensibilizadas a essa temática. Há muitos caminhos para essa sensibilização, até que um certo nível de percepção interna faz com que a pessoa se desabroche para um outro plano de vibração, de frequência, e ele começa então a receber, vamos dizer assim, a ser perceptivos, a impulsos especiais cujo nome vocês veem escrito nesse folheto aqui, que não estava sem explicação. Mas vocês notam também que logo depois que eu escrevi o nome dos impulsos, eu falei de comandos, né? Nós vamos ter que apelar um pouquinho para a eletrônica para entender um pouquinho isso aqui. Vocês sabem que as ondas de rádio, elas transportam, né? Elas são moduladas. As ondas eletromagnéticas naturais, elas não são moduladas, quer dizer, elas não transportam nenhum sinal específico. Depois de modulada, ela recebe um sinal, ela é transportadora de um sinal. Da mesma forma, os hadas, cuja tradução aqui está como impulsos, mas nós podíamos falar também como ondas, eles podem ser magnetizados de uma maneira específica, tornando-se comandos. Zut, essa palavra zut, deixa eu escrever aqui para destrinchar a palavra. Zut, aqui tem uma opção de sons importantes. Essa duplicação aqui é muito importante também. Ada tem muito. Isso aqui quer dizer basicamente sinal, mas não no sentido gráfico da expressão, não. Nem no sentido propriamente só de um sinal eletrônico, né?
Por isso eu prefiro uma tradução mais complexa, tipo comando, né, ou impulso. Só que um ADA puro, ele é desprovido de intenção, ou seja, ele não é modulado. Está ficando complicado? Não, né? Isso aqui é aquilo que um ADA transporta, é uma ordem, é uma diretriz, é como se uma rádio, você sintoniza, ela recebe, o seu rádio recebe o sinal, mas não tem nenhuma música no ar, só tem o chiado da caixa. Quer dizer, a onda vem na frequência, entra no rádio, etc, etc, mas ela não está sendo modulada. Lá no aparelhinho que mostra a modulação, a onda está comportada, né? De repente a onda começa a sofrer alterações, ela recebe então esse tipo de sinal. Ela é modulada, ela recebe um impulso dirigido, uma ordem. Eu quero fazer essa distinção, que é importante na compreensão de certos fenômenos de contato que estão ocorrendo no mundo hoje. Isso aqui é a intenção. É realmente um comando no sentido já da cibernética, né, da computação. É um comando com a ordem, determina o quê? Isso aqui é apenas a onda. Então os ETs começaram a trabalhar em larga escala com as pessoas para sensibilizá-la no sentido da presença dele. Eles precisavam ativar certas faixas de frequência dos nossos chakras, tanto esplênico, cardíaco, o laríngeo e, sobretudo, o frontal, e utilizaram primeiro ADAs, né? Impulsos sem uma intenção, como quem ativa uma fonte que está parada há muito tempo. Um rádio que faz tempo que não funciona, você demora a saber se o rádio está funcionando legal, se você não encontra nenhuma onda modulada, não é verdade? Você passa numa estação, não escuta nada. Vai para outra, não escuta nada. É difícil saber se o rádio está funcionando ou não. É necessário, para você saber que o rádio está funcionando, que essas ondas contenham jutsu, ou seja, contenham uma intenção. Quer dizer, essas ondas transportam um sinal que é uma música, por exemplo. Aí o rádio chega numa estação e você escuta a música, aí você fala, esse rádio está legal. Você procura outra estação e escuta uma entrevista. Isso porque a onda está transportando uma informação. Bom, os ETs estão concluindo, gente, agora, segundo o que a gente sabe, uma fase em que eles abriram uma série de faixas de frequência que estão mexendo com as pessoas. Nós somos rádios ligados, mas ainda não somos capazes de receber isso aqui. Deu para entender o que está acontecendo? Essas ondas, ou esses impulsos, são de uma potência extraordinária. Atuam até mesmo no próprio físico da gente. As pessoas têm diarreia intestinal durante 5 dias e não sabem por quê. Depois tem dor de cabeça e não sabem por quê. Sente a pele coçando, acha que é uma alergia ao camarão que comeu na semana passada. Enfim, há uma série de sintomas curiosos que variam de pessoa para pessoa, que pode, claro, não ter nada a ver com isso aqui. Eu não quero explicar que agora toda a coceira que a gente tem a ver com isso, não é essa a ideia. Eu quero dizer que essas emissões, essas linhas de campo abertas, estão produzindo fenômenos mesmo no nível metabólico das pessoas. Para uns facilita a digestão, para outros dificulta, tiram o sono de outros, outros fazem dormir muito mais do que comumente dormiam, né? Então eles estão ligando o rádio, né? Existem muitos tipos de ADA, né? Vou botar no plural aqui. E isso aqui vai ter uma sequência de impulsos com uma finalidade muito espetacular. É colocar todas as pessoas na hora e no lugar certo. E ninguém sabe exatamente para quê. Há muita discussão sobre isso. Todo mundo relaciona esse fato, as pessoas que estudam esse fenômeno acham que esses comandos serão dados para
para aglutinar as pessoas para serem abduzidas, né, levadas para fora do planeta, e essas pessoas têm que estar com os seus pares em lugares específicos na hora exata. Eu acredito que isso também é verdade, mas não só isso. Esses comandos são muito mais complexos. Essas ondas aqui que estão sendo abertas, essas frequências, não vão apenas irradiar esse tipo de impulso. Eu acredito que várias outras informações vão ser irradiadas. E os nossos transmissores podem eventualmente receber informações relativas a um comando e não aos outros, ou a um conjunto de comandos e não a outros, ou quem sabe às vezes em alguns casos a totalidade. Então, por exemplo, pode existir um comando tão específico que o indivíduo só, o sujeito nasceu, não sabe por que, está perdido na vida, e o trabalho dele vai ser, por exemplo, destruir uma ponte em um determinado momento da vida e morrer com ela. Essa informação é tão estranha. Alguém fala, mas isso é loucura pura, Gonzaga, isso não é loucura. O plano, quando eles falam que o plano de resgate da humanidade é perfeito. Não tem essa história de é mais ou menos perfeito, né? É perfeito. No sentido de que todas as ações estão programadas de tal maneira para que haja uma sintonia, uma capacidade de ação rápida, imediata, de grande eficácia. Porque o momento é muito curto, o tempo de ação. Vocês lembram daquele brinquedinho que eu fiz, né? Uma série de cilindros girando em torno do eixo, né? E todos eles com um buraco. Quando esse buraco coincidir com esse, você mete a mão e pega a maçã que está lá dentro e tira a mão rápida para não se machucar. Essa concomitância, esse momento é muito específico, quer dizer, vai haver a coincidência de vários fatos que vai permitir a intervenção rápida e retirar a maçã e tirar a mão de lá. Esse momento que os ETs têm, são vários fatores que eles esperam coincidências para intervir e rapidamente sair. Ora, para que isso possa haver uma coordenação de milhares de pessoas, cada um com a sua loucura na cabeça, tem que haver uma perfeita sintonia de tudo. Como é que um grupo de indivíduos vai estar de repente em tal lugar para ser capturado por uma nave específica? Porque a quantidade de minorias na Terra torna isso um trabalho gigantesco. Há muita gente que vai poder ser retirada em massa, mas há muitos grupos que não vão poder ser retirados em massa. Terão que ser retirados 1 a 1, 2 a 2, 5 a 5, 20 a 20, não sei, são grupos isolados. Esses sinais, ADAS, estão, vamos dizer assim, operando numa larguíssima faixa de frequência, sensibilizando os indivíduos para o momento em que elas vão começar a sentir e a escutar exatamente o que fazer. Há muitas pessoas sensíveis já a sinais, porque esse impulso vital, esse sinal do que fazer, desperta aquela sensação de que cada um tem, que muitos festivos têm, de falar, meu Deus, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, não sei aonde, eu sei que é uma coisa que eu nasci para fazer. Aquilo lá é exatamente isso aqui, um jutsu, é um sinal, é um quê? É um pontinho misterioso que existe dentro da grande missão que foi planejada. Todos que estão encarnados têm esse sinal embutido. Ele só vai ser acionado depois que a pessoa se sensibilizar a essas energias, isto é, ligar o rádio. E de repente eles liberam isso aqui. Agora, por que o negócio é mais complicado do que a gente imagina? Porque, gente, nós vamos imaginar aqui um pedaço de um planeta, né? E vamos, isso é representação geométrica. E aqui vamos colocar uma faixa de alta atmosfera. Né? Então aqui é planeta. Esses sinais estão muito altos.
Aqueles outros conseguem descer até o plano da Terra, vamos dizer assim. Gente, eu só estou falando de frequência, não quer dizer que os últimos é só lá em cima não, não é isso que eu quero dizer, entende? Os indivíduos estão aqui. E esses sinais nunca vão chegar aqui, a não ser que os indivíduos tenham uma grande antena. Aí é que está o problema. Eles não descem ao plano do indivíduo. O indivíduo é que tem que subir a sua plano de frequência interna para acessar esse comando. Portanto, não existe mensagens extraterrestres. O que existe é um grau de sensibilização do indivíduo, é como se a antena dele fosse buscar o sinal, porque eles já existem sempre. Note bem a diferença. Quando nós aprendemos em teoria da comunicação, nós sabemos que para haver comunicação você precisa, né? Aqui está um indivíduo de um lado, indivíduo do outro. Você precisa do meio de comunicação, né? Um é transmissor, outro é receptor, e você precisa o conteúdo e eventualmente até o meio de modulação do veículo de comunicação. Isso é a teoria da informação. Se a gente considerar que aqui está uma pessoa com um rádio e vão trocar ideias, né? Tem as ondas eletromagnéticas, o próprio rádio como equipamento, como meio, recurso, e o conteúdo da comunicação está na cabeça de cada um desses indivíduos. Acontece que aqui a teoria é outra. As coisas não se dão dessa maneira. Não existe propriamente alguém que transmite e alguém que recebe. Olha que situação estranha, não há um sujeito e um objeto nesse esquema de comunicação, porque não é uma comunicação. Note bem, esses últimos, vamos supor que aqui seja um indivíduo chamado Albert Einstein, né? Ao receber esse impulso, ou melhor, quando ele vai buscar esse nível de sensibilidade, ele elabora a teoria da relatividade. Mas esse outro indivíduo que está aqui, ao acessar essa frequência, compõe uma sinfonia com mesmos últimos. O que eu quero dizer é que essa energia daqui não traz a informação. Ele permite com que o indivíduo acesse aquele nível de frequência nele mesmo. Ele é uma chave. Ele abre. Então, esse daqui prepara os chakras, mas não desperta a informação. Liga o rádio. E esse daqui, esse comando específico, desperta, ele é uma chave para o indivíduo acessar a si próprio aquela informação que está nele e em mais ninguém. Própria dele. Ele nasceu com aquilo embutido como uma fita que, para ser acionado, ele precisa crescer em busca desse impulso. Não é uma coisa que vem do espaço. Então, gente, a mensagem extraterrestre, a dita mensagem extraterrestre, na verdade, cada indivíduo que recebendo esses impulsos, ele aciona a sua verdade interna e produz o conhecimento. Onde fica Mabiriza, Ramajid, etc. Esses caras são entes que controlam isso daqui. Eles não são camaradas que estão lá em cima mandando telepatia para alguém aqui embaixo. Os impulsos evolucionais são... Vamos supor, eu queria um exemplo que pudesse clarear bem esse tipo de coisa. Vocês imaginem cataventos, né? Os cataventos são todos numa direção porque o vento está soprando assim. De repente vem um vento e sopra os cataventos todos mudam de posição. O vento em si, ele não trouxe nenhuma informação específica, mas ele dando numa direção, os cataventos mudam o seu rumo, obedecem àquela nova direção. Os impulsos que vêm do alto, eles não trazem informação nenhuma.
eles despertam, eles ligam para que o indivíduo ache a informação dentro de si. Elas não têm conteúdo. Dá para compreender isso? A natureza, só um minutinho, a natureza, ela é toda estruturada em cima de comandos que vão ordenando as coisas conforme a ordem do grande Criador. Nós não sabemos como são, como é realmente isso, mas tudo são como que ondas ordenando a criação. A mensagem relativo, por exemplo, a teoria do campo unificado, lá de Albert Einstein, não é uma criação dela, é uma coisa ou uma percepção que está numa determinada faixa de frequência desses comandos evolucionais. Ou seja, em cada um dos mundos existentes surgiu um Albert Einstein, ou seja, um cara que percebeu a mesma realidade que ele percebeu, porque aquilo já existia antes de tudo. Deu para compreender? Se alguém cria uma bicicleta aqui na Terra, é porque a bicicleta sempre existiu. Ela não foi criada. Agora, não existe lá em cima um registro bicicleta, mas existe um impulso que faz os indivíduos buscarem aquela solução. Deu para entender? O negócio, como é que a criação opera? Então, se você chegar num outro universo, num outro mundo, e encontrar lá coisas parecidas às que você encontra aqui, não vai ficar surpreso. Porque o homem capta impulsos da criação de maneira semelhante em todo o cosmos. Então, quando você fala palavras inspiradas, ninguém está te soprando isso no ouvido. Essa é a grande reviravolta no conceito de contato. Normalmente as pessoas acham que recebem alguma coisa. E a gente, para simplificar, diz para todo mundo que a gente recebe alguma coisa. Não é? Na verdade, a gente foi buscar, ou melhor, não é nem buscar, alguma coisa desperta aqui dentro, porque a sua anteninha está captando uma faixa de frequência que ativa esse nível de percepção. Compreendeu o lance? E nessa estranha triangulação de energia, entram guias, mentores, etc, no processo, sem dúvida. Mas não se trata uma informação do guia. Entende? Não é um conteúdo expresso por ele. Muitas vezes os guias não querem nem saber o que você anda fazendo. Eles estão preocupados que você atinja nível de consciência cada vez mais elevado para transmitir coisas que vêm de você cada vez mais felizes. Note que na comunicação entre entidades de alto nível de frequência e os homens encarnados aqui na Terra, a coisa depende essencialmente de nós. Deles, na medida que estão, no caso da Terra, utilizando uma tecnologia, isso aqui é tecnologia, eles estão ativando os centros energéticos das pessoas que estavam artificialmente desativados, para que, no momento que as pessoas começarem a acessar esses níveis de comando, elas possam ter a exata percepção do que fazer, aonde fazer e como fazer. O Luiz, eu estou dando uma imagem, aquela imagem que a criança usa desenhar, né? Sim. Está lá, está vindo branco, né? Não tem nada. Você pega essa água e começa a aparecer as coisas. Começa a aparecer as coisas. Não deixa de ter uma ajuda didática. Né? Note bem, repetindo só essa sequência. Isso aqui é a tecnologia. A partir de uma nave muito importante, ela tem órbita solar, né? E nela está a fonte. Fonte é representada por esse som. O R dito puro, sem dois R's. Ri. Iori, ou Iori. Quer dizer, fonte, de onde provém a vibração. Essa. Que está fazendo despertamento de chakras, sensibilizando os indivíduos para que o seu grau de evolucional já conquistado possa acessar comandos que são do universo, da natureza. Nós não criaremos discos voadores. Olha o lance dos Vimanas aqui, viu, Sérgio? Como fica claro. Por que nós não sabemos construir disco voador? Porque esses comandos são bloqueados relativos a como construir essas naves. O cara não consegue pescar, o nego sofre para puxar lá de dentro o segredo dos OVNIs, mas não vem.
Não vem? E é assim que eles controlam para que certos conhecimentos não cheguem à humanidade. A humanidade pode até estar sensibilizada já para atingir, tem nível, mas não atinge essa informação que está dentro dele, nós já temos a solução do homem. Alguém se chegar e falar assim, eu sei como construir um escoador, só que eu não sei. Né? Ou seja, ele sabe de fato, todos nós sabemos de coisas inimagináveis, até para a nossa ciência. Mas nós não conseguimos, porque a nossa antena ainda não vai no nível de frequência onde atua o Zutzi. Ela é muito mais elevada do que as frequências de Hadas. Hadas não é uma coisa artificial. Elas estão liberando, eles estão acelerando movimentos de certas partes de frequências de chakra, para que o nosso crescimento espiritual possa acessar fonte universal de conhecimento. A humanidade saberá o que fazer, como fazer, aonde fazer, em função disso aqui, desses sinais. Esses sinais têm intenção. E isso aqui não é tecnologia mais, gente, é do Criador. É a chamada vontade de Deus, né? Na tradução religiosa, isso aqui é a vontade. Já ouviram falar da vontade? Quem estuda filosofia vê lá, vontade com V maiúsculo, né? O que é a vontade de Deus? É isso. É como ele quer ou como ele ordena a criação. Então, ele diz assim, os mundos serão esferas girando em torno de sol. Pronto. Aquele impulso, ele age em todo o universo. Os mundos sempre se organizam dessa forma. Né? Isso é apenas um exemplo didático. Ou seja, Deus quis que, né? Na Bíblia a gente vê, e Deus quis que, pois é, esse Deus querer, a vontade de Deus se expressa através disso aqui. Essa palavra é uma palavra interplanetária. Quando o som Z está reproduzido duas vezes na mesma palavra, tem um sentido muito interessante. Retorno. Retorno porque quando você vai, né, alguma coisa retorna. Quanto mais você vai adiante, mais isso retorna, em qualidade e em quantidade. Né? Vamos tentar algum exemplo do tipo, por exemplo, um livro, né? Você dá para um analfabeto. Um livro pode ser maravilhoso, mas para o analfabeto não quer dizer absolutamente coisa nenhuma. Né? Até que ele, por esforço, aprende a ler e de repente ele tem acesso ao conteúdo do livro. Não, ele estava com o livro. Né? Ele recebeu o livro, mas não sabe ler. No momento em que ele tem o conhecimento da leitura, ele é que chega no livro. O livro não chegou até ele. Não foi um livro que foi simplificado para ele entender. Não. Ele aprendeu a ler, então começou a entender o que o livro continha. Ele avançou. Tudo que estava escrito no livro, gente, está escrito no cosmos. Já está escrito. Como nós organizaremos? As civilizações mais remotas no futuro fazem parte de comandos que já existem no cosmos e que são captados por seres evoluídos que organizam civilizações compatíveis com esse nível de percepção. Nós percebemos do plano, nesses últimos, relativo à organização de civilizações, nós só percebemos isso que a gente realiza aí, essa loucura. Para percebermos novos níveis de organização social, nós temos que ler mais alto, né? Ler numa língua muito mais adiantada do que é que nós somos capazes de realizar hoje. Portanto, o fenômeno, a partir dessa abordagem, que eu ainda vou destrinchar com um pouco mais de cuidado, vocês começam a ver que contato não é exatamente aquilo que a palavra comum expressa, encontrar-se com a pessoa e trocar uma meia dúzia de palavras. Contato no sentido de religar e de religação significa um aumento da capacidade de percepção da vontade de Deus. Entende isso? É aqui que começa a acontecer o verdadeiro contato de Deus. É aqui que a vontade de cada um tem que entrar em sintonia com a vontade do Criador, nesse plano da Terra. Isso quer dizer, de uma certa forma, duas coisas muito difíceis de compreender. A entrega àquilo que Deus espera de nós. E por outro lado,
a capacidade de realizar o próprio caminho. Parece muito contraditório, né? Que ao mesmo tempo temos que seguir um fluxo, né? Aqueles impulsos que vão ordenando a nossa vida, a nossa existência, as nossas tarefas, e que vêm como que por encanto, de planos sutis, a entrega a que Deus espera, o que Deus determina no nosso destino. Eu estou usando a palavra Deus aqui porque eu já sei o que o auditório entende por isso, senão eu não usaria. E por outro lado, numa era de aquário, você começa a exercer a prerrogativa de determinar o seu destino. Portanto, gente, não confunda. O que Deus espera de você pode ser realizado perfeitamente dentro do destino que você escolhe realizar. Porque o que Deus espera de você não são obras, não são obras, vamos dizer assim, de interesse funcional. São realizações no plano divino da criatura. Então nunca pensa assim, será que Deus quer que eu faça isso ou faça aquilo? Não é isso. Você que tem que decidir fazer isso ou fazer aquilo. A obra de Deus em você, de qualquer forma, se realizará. Não confunda essas duas coisas. À medida que acessamos sinais cada vez mais poderosos, mais elevados, nós vamos começar a realizar certas tarefas, às vezes no mundo, na vida, de difícil compreensão para as pessoas que convivem conosco. Por isso, crescer espiritualmente implica responsabilidade e às vezes dificuldades imensas, de convívio social inclusive. É muito difícil. Muito difícil. Você começa a ser necessariamente diferente. Não tem como não ser diferente. Né? Você começa dentro da sua família, no local de trabalho, etc., você tem que começar a construir uma espécie de segunda personalidade que você exerce no domínio público. Enquanto mantém uma outra esotérica para a sua intimidade e para o círculo de relações que compreende o que você sabe e o que você sente. Nós começamos a ter duas pessoas, o exotérico e o esotérico. Quanto mais elevado o nível de percepção do indivíduo, mais essa dupla condição se instala nele. Ele passa a ser uma pessoa no serviço, uma pessoa na família, etc. E com ele mesmo, e com seus irmãos confederados, né, ele começa a ser outra coisa. Eu tenho certeza que a relação que eu tenho com vocês é completamente diferente da relação de trabalho que eu tenho, onde as pessoas eventualmente nem precisam saber que eu mexo com isso. Né? Ainda que eu seja o mesmo indivíduo, eu tenho necessariamente que ter atitudes compatíveis com esse tipo de relação, que é diferente. É uma relação, vamos dizer assim, muito mais no plano funcional e intelectual. A outra é uma relação de caráter muito mais espiritual. Ela entra outros tipos de sentimentos. E nós vamos lentamente nos sentindo isolados, sozinhos, perdidos. Né? Isso acontece dentro de uma mesma casa. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, completa vir uma grande ilha dentro de casa. Né? E ela se sente cada vez mais, vamos dizer, responsável por aquele agrupamento de pessoas, pela sua superior compreensão da própria situação em que vive, essa coisa toda, e ele começa a ficar sozinho. Essa solidão persegue esses indivíduos durante muito tempo, às vezes a vida inteira. Nunca encontra mais realmente um companheiro, uma companheira, um par, com quem possa trocar esse nível de experiência. Mas são pessoas que normalmente têm recursos para administrar essa situação e resolver esse problema de maneira satisfatória. Mas é uma coisa muito difícil. Né? Enquanto os apóstolos foram homens do povo, nunca tiveram dificuldade de viver no seu meio. No momento que foram iniciados, a vida deles começou a virar um drama. Todo iniciado começa a ter dificuldades de toda sorte para viver normalmente como todas as pessoas vivem. Né? Então é exigido dele uma série de coisas que ele começa a ter dificuldade de fazer. Por exemplo, competir. Né? Começa a ser difícil competir. Ele é. Antes dessa reunião aqui, alguém me falou também de crianças que já não se sentem bem nos colégios, porque são crianças serenas, tranquilas, pacíficas, e têm que conviver com meninos abusivos, violentos, que só querem brigar. Não conseguem mais. Esse fato, isso denota que essas pessoas já estão num alto nível de percepção disso aqui, apenas aguardando isso aqui.
né? Aquela chavezinha que ele vai alcançar num determinado ponto de maturidade, ele pá, acende dentro dele e ele começa a acessar direto a sua fonte. Acabou, gente. Aí ele não está mais recebendo mensagem de lugar nenhum, não. É a antena dele, é ele, é o eu superior, é o Cristo interno, é a divindade presente. Se todos nós somos passagem para o incognoscível, inominado, incriado, nós somos uma semente do universo, temos tudo o que precisamos para realizar qualquer coisa, a qualquer momento. Não há segredo de ciência, não há segredo de tecnologia, nada, podemos fazer tudo, desde plantar até uma cirurgia altamente complicada. Esses conhecimentos nós todos temos. Falta-nos apenas a capacidade de acessar isso, para poder operacionalizar isso. Porque à medida que o homem avança, ele começa a ser um instrumento da própria criação, ou um instrumento divino para que a criação se desenvolva. Ele assume como que a condição de um próprio junto encarnado. Ele é um mestre. É aí que ele começa a vontade dele. O que ele liga na terra é ligado no céu. O que ele desliga na terra é desligado no céu. Vocês já ouviram essa expressão? Tenho certeza que muitos ouviram. Né? Em relação à Igreja Católica, né? Foi dito aqui que o Papa, quando liga uma coisa aqui, é ligado lá, quando desliga aqui, etc. Só que os Papas hoje não são mais iniciados, como alguns poucos foram ao longo da história da Igreja Católica. Como iniciados, eles tinham essa potência de determinar o destino. O que eles decidiam aqui era como se Deus tivesse decidido aqui. E, portanto, abrem-se as comportas e os processos todos se desenvolvem em função da decisão do indivíduo, que tem essa prerrogativa. E você está colocando uma pessoa, indivíduo, que vem de um pastor, e não uma expressão dele. Quando você segue, você está estabelecendo uma dualidade, o pastor e o seguidor. Quando eu falo de vontade de Deus, eu não falo de um Deus que está lá e você aqui. Mas é você. Aí é uma diferença. Quando você fala do autogoverno, da autogestão e da vontade de Deus, eu falo de você, da sua vontade. O que normalmente as pessoas distinguem, dissociam essas coisas. Porque acham que a sua vontade é uma vontade menorzinha. A vontade de Deus é uma vontade suprema. Na verdade, não é assim. As suas pequenas vontades, sejam elas as mais lamentáveis possíveis, são vontades de Deus. Destruir essa fronteira que nós precisamos. O importante em Aquário é que você assuma a sua vontade. Daí a necessidade dessa liberdade. Mas com um nível de responsabilidade, porque nesse momento você passa a ser coautor, porque é a divindade agindo, e não um segmento de uma doutrina que vem, sei lá de onde. A gente pode pensar, por exemplo, Peraí. que a gente sempre teve vontade, mas sempre precisou de ter um pastor que pudesse ir na gente mesmo as próprias vontades. Ele impunha uma verdade, né? A ideia de peixes, nós íamos atravessar uma região escura, nós não tínhamos percepção para atravessar com segurança. Então, nos educaram espiritualmente, nos programaram para seguir uma orientação rígida, porque era necessário colher um resultado adiante, e nós não teríamos condições, no início da experiência, de entender o porquê dessa coisa toda. Só iríamos entender o porquê depois. Exatamente como nós fazemos com criança. Meu filhinho, não pegue um grampinho da mamãe e enfia nesse buraquinho chamado tomada. Por quê? Um dia você entende. Outra coisa é você dar o grampo ao menino e vai experimentar. Né? Nós não poderíamos, eles não poderiam deixar isso acontecer. Porque a gente ia pôr o grampinho lá mesmo e pá, né? Então eles falaram, olha, me obedeça porque eu sei o que eu faço. Não é assim que os pais falam para as crianças? Confie no papai e na mamãe. Mais tarde você vai compreender por que eu dei essa orientação. Isso é era de peixe. A minha mãe disse que era de Aquário quando os filhos mandam nos pais. Né? Quem sabe, né? Mas, deixa eu só terminar essa distinção. Essa situação, você não tem propriamente, como você não tem acesso, ou a tua vontade está limitada a percepções muito restritas, você não teria capacidade de se autogovernar para chegar no objetivo que era o interesse coletivo. Você se perderia no meio ou atrapalharia o caminho de todo mundo.
Agora, nós começamos a ter a capacidade de enxergar adiante. Então, eles nos dão a rédea do negócio. Nós vamos decidir. Claro que no início um vai puxar para cá, outro vai puxar para lá. Da somatória resultante disso é que vai ter um caminho. E nós vamos saber avaliar o caminho que a humanidade está seguindo e corrigir as notas. Hoje nós não sabemos isso. Hoje todos nós, vamos dizer assim, incapazes de mudar o destino da humanidade.